dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial desta semana já está no ar. Queremos então dar continuidade à programação manancial desta noite. Quero convidar você para fazermos a leitura da Palavra Eterna de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15 e o verso de número 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra do Senhor, dirigida de maneira direta aos seus discípulos. Esta palavra dita por Jesus, ela é traduzida em algumas versões como: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Mas, de maneira mais clara, a tradução para este sentimento de gozo prazeroso é traduzido por alegria. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O Senhor Jesus estava tendo aqui um diálogo com seus discípulos, capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João. Capítulo 15, Jesus está falando sobre a sua missão, o seu ministério e obra, e o que isto representava para os seus discípulos, para os seus seguidores. E usando uma linguagem analógica, por analogia, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, é o viticultor, aquele que trabalha e cuida das suas oliveiras, das suas videiras. E ele diz: toda vara que está em mim não dá fruto, ele tira, limpa aquela vara para que dê mais fruto ainda. Toda vara que está em mim não dá fruto, ele tira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos ainda. E aí o Senhor prossegue nessa linguagem, falando sobre a necessidade de que os seus discípulos nele estejam ligados, com ele estejam em comunhão, e assim por diante. A partir do verso 7, ele diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, Jesus está falando sobre um processo natural que vai suceder, acontecer, emergir na vida daquele que é discípulo dele, na vida daquele que é discípulo dele. Quando ele diz aqui, olha, nisto é glorificado meu Pai, verso 8, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Ele está falando de um processo natural que vai efetivar-se e evidenciar-se na vida daquele que é discípulo de Jesus, ou seja, o processo da frutificação. E pela frutificação dos discípulos, o Pai será glorificado, o Pai será glorificado. Então, Jesus está falando sobre este processo extraordinário
que se dá na vida do discípulo, um processo espiritual de frutificação, de produzir frutos que vão glorificar a Deus, que vão honrar a Deus, que vão bendizer a Deus. Como meu Pai me amou, verso 9, também eu vos amei a vós, e vocês devem permanecer no meu amor. Permanecei no meu amor, como Ele permanece no amor de Deus. Então, Jesus, então, finalmente chega agora no verso 11, é o texto que é a base do nosso programa nesta noite, que nos fundamenta, e sobre ele nós queremos discorrer ao longo da programação, quando ele diz, não é? Quando ele diz, tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Nosso tema hoje, nós estamos aqui falando sobre em Jesus, estar em Jesus, a nossa alegria, ela será completa, nossa alegria é completa. É impossível alguém viver uma alegria plena, verdadeira, efetiva, completa, na sua plenitude, sem estar em Jesus. Existem muitos conceitos. Alguém pode conceituar o sentimento alegria, pode conceituar sobre alegria, discorrer, falar. Mas se esta pessoa não viver uma vida em Cristo Jesus, não tiver um envolvimento com Jesus, esse conceito não será genuíno, não será sublime, não será verdadeiro. Baseado aqui na palavra de Jesus, fica aqui muito evidente, de maneira muito nítida e clara, a realidade concernente a uma alegria completa, a uma alegria verdadeira. Apenas aqueles que estão em Jesus. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. É nesta direção que nós queremos caminhar hoje com você, amado telespectador, durante a programação Manancial, nos seus 4 blocos. É muito falado este assunto, a questão da alegria. Diariamente, as pessoas buscam viver uma vida de alegria, ou buscam discorrer sobre isso, buscam ter este conhecimento. No mundo, as coisas andam difíceis, complicadas, a nossa sociedade local, ampliando esta conversa ou esta visão, a nossa sociedade em termos de nação, a nossa sociedade em termos de planeta, de países, nos seus 4 cantos do planeta Terra, parece que a alegria tem desaparecido em detrimento de tantas coisas tristes que nós estamos nos habituando a ver, nos habituando a conviver diariamente. Assaltos, mortes, de maneira avassaladora, têm atingido a sociedade humana, guerras e rumores de guerras, conforme o próprio Senhor Jesus tem nos falado por meio das Escrituras Sagradas, caracterizando a sociedade humana nos tempos do fim, nos dias que precedem a efetivação do cumprimento apocalíptico das profecias bíblicas. Jesus nos alerta lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando ele diz que quando a gente ouvir falar sobre guerra, rumores de guerras, terremotos, pestes, violência, não era para a gente se assustar, porque isto ainda não era o fim, mas era apenas as dores de parto, ou seja,
os sinais que haveriam de caracterizar o tempo do fim. Então, há uma ausência de uma alegria que seja permanente, que seja verdadeira, que seja genuína na vida das pessoas, em meio à sociedade. E é sobre isso que eu quero hoje tratar com você, amado telespectador, durante toda a programação. Nós vamos para um primeiro intervalo e logo após, bem rapidinho, nós daremos aqui continuidade para hoje estarmos falando sobre, em Jesus, a nossa alegria, ela é completa. Um instante só e já prosseguiremos com a programação. A Hexágono Engenharia está no mercado da construção civil há mais de 25 anos, atendendo seus clientes com transparência, respeito e profissionalismo, buscando sempre criar e inovar em suas atividades e mantendo-se atualizada no segmento construtivo. Oferece soluções em engenharia de acordo com a necessidade e o perfil do cliente. Hexágono Engenharia Civil. O Antônio João 499, Orphans, 3224-8732. Quer ficar por dentro de tudo que é notícia em Ponta Grossa e região, mas não tem tempo para ficar acessando os sites a todo momento? Calma! A De Ponta Web News faz isso por você. Acesse depontawebnews.com.br ou baixe no seu tablet ou celular o aplicativo Rádiosnet. Nós estamos ligados na notícia 24 horas por dia. É só dar o play e ficar bem informado. De Ponta Web News, a mais nova rádio dos Campos Gerais. Aqui a notícia nunca para. Mais um produto do Grupo Barbiero Comunicações. Tem que ser central. Não, melhor perto da natureza. Tem que caber a família toda. Mas pode até ser um sobrado. Precisa de espaço kids. Definitivamente precisa de churrasqueira. Tem que ser lançamento. Mas pode ser usado. Tem que ter garagem, vista, iluminação. Pode ser sem sacada, mas é melhor com. Pode ser residencial. E por que não comercial? A única regra é ser do jeito que você sonha. Os melhores imóveis para todos os gostos estão na Expo Imóveis. De 24 a 27 de maio no Shopping Palladium. Não perca! O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. Coração de mãe é enorme. Nele cabe todo o amor que ela tem por você, mas sempre sobra espaço para presentinhos. Que tal presenteá-la com vales compras da campanha Amores da CTG? Serão 80 vales compra no valor de R$250 e 30 no valor de R$1.000. Compre nas lojas participantes e concorra nos 3 sorteios. Campanha Amores, realizada pela CTG com parceria da Caixa Econômica Federal, Sicoob, Coopercard e Sicredi. Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Acesse depontawebnews.com.br ou baixe o aplicativo Rádiosnet e ouça a nova rádio dos Campos Gerais. De Ponta Web News. Aqui a notícia nunca para. Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti.
tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo o tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. O seu amor dura pra sempre. Seu amor dura pra sempre. Seu amor dura pra sempre. O seu amor dura pra sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Você me libertou de mim mesmo e me curou.
mais serei o mesmo. Nunca mais serei o mesmo. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo o tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Muito bem, estamos de volta com a programação, dando continuidade, depois de assistirmos este belo clipe, cantado aí pelo Fred Arraes, que Jesus é lindo, que Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Prosseguimos aqui com a programação, hoje estamos falando sobre o tema baseados na palavra de Jesus. Em Jesus nossa alegria, ela é completa, verdadeiramente. Já me referi no bloco anterior, nas minhas palavras iniciais, falando sobre a verdade, realidade, de que a nossa alegria será verdadeira, genuína, efetiva, plena, no seu sentido de plenitude, somente estando em Jesus. Somente estando em Jesus. Jesus diz na sua palavra, que em função da multiplicação da iniquidade, ou seja, nos dias finais, que haveriam de anteceder a sua volta, o seu retorno, as pessoas se tornariam frívolas com relação ao seu semelhante. Também sobre isto, de forma muito clara, o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Timóteo, seu filho na fé, seu filho espiritual, falando que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis, trabalhosos. Os homens seriam irreconciliáveis, os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, a ação do egoísmo se multiplicaria, as pessoas estariam apenas interessadas nos seus benefícios, nos seus interesses pessoais e particulares, e não estariam mais preocupadas com o bem-estar do seu irmão, do seu semelhante e assim sucessivamente. E este cenário é o que nós contemplamos na atualidade, em função dos dias que nós vivemos, em função da época que nós estamos vivendo, época do fim, do fim. E aí, quando Jesus, então, está com os seus discípulos, dirige e libera a sua palavra aos seus discípulos, ele fala sobre a realidade daquele que é seu seguidor, daquele que é uma vara ligada a esta videira verdadeira que é ele. Esta é a condição que apenas aqueles que são discípulos de Jesus podem usufruir, podem vivenciar e desfrutar. Um gozo completo, uma alegria completa, uma alegria verdadeira. Tenho-vos dito isto: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor,
quando eu observo a palavra de Jesus, quando eu guardo a palavra de Jesus, eu permaneço no seu amor. E do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, Jesus está aqui nos trazendo uma orientação, uma direção de como eu posso viver uma alegria completa e verdadeira. E aí ele, na sequência, ele fala a palavra que é a nossa fundamentação nesta noite. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vocês, para que eu tenha em vocês prazer, vocês vivendo desta forma, permanecendo no meu amor, como eu permaneço no amor do meu Pai, vocês, então a minha alegria vai permanecer em vocês e a vossa alegria será completa, Então, olhando assim, de uma maneira bem simples, de fácil entendimento para todos nós, nós podemos fazer aqui, traçar um paralelo, uma linha de comparação entre as duas situações em que se propõe viver uma vida de alegria, ou se propõe viver a alegria. A alegria que nós podemos viver estando em Jesus e a alegria que se diz viver estando fora de Jesus. Ou seja, em âmbito geral, numa linha geral, um panorama de maneira genérica, fora da proposta estabelecida aos homens por Jesus, fora dela. Qual é a condição de alegria que a pessoa vivencia não estando em Jesus? É normal ou é comum? Nós ouvimos as pessoas dizerem: eu vou sair para me divertir. Eu vou, falando aí em termos de uma cidade de porte maior que a nossa, eu vou para um estádio de futebol porque eu vou lá torcer pelo meu time. E aí, neste projeto, neste propósito, geralmente a pessoa vai em um grupo e aí se embebedam, consomem bebida alcoólica, se alteram. O que a gente vê, às vezes, ainda no momento do jogo, da partida, as duas equipes lá se enfrentando, e aí é comum ver lá, já nas arquibancadas, ainda durante o momento do jogo, as torcidas se degladiando. E essa luta que é iniciada lá na arena, ela excede para além jogo ou após o jogo, e aí torcidas rivais se degladiando, e é muito comum a gente ouvir falar de mortes, de violência, de agressão, e assim por diante. Aquilo que era para ser uma alegria acabou em uma fatalidade, em uma catástrofe, em uma mortandade. Aquilo que num primeiro momento era alegria para todos, agora traz muita tristeza para familiares, para amigos, colegas, daqueles que foram alvo da violência desmedida, excessiva. Então, são valores, são parâmetros que evidenciam em todo o tempo para todos nós que a alegria fora de Jesus não é verdadeira. Foi um momento de alegria, mas no momento seguinte se tornou uma tristeza, sofrimento, um lamento. Gerou marca